Lidando com vozes contrárias. Quantas vezes lidamos com vozes contrárias? Essa é a lição bíblica do dia 19 de abril, a terceira lição. Lidando com vozes contrárias. Então lhe disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Neemias 2:17. É preciso buscar equilíbrio e maturidade em Deus para enfrentar as oposições que venham a surgir em tempo de reconstrução. Compreender que o crente deve buscar discernimento ao enfrentar oposições. Ressaltar a necessidade de estarmos bem posicionados ao assumir o chamado. Reconhecer a necessidade de animar os que caminham conosco nas adversidades. Os textos de referência estão em Neemias 2, 18, 19 e 20. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobia, o servo Anomita, e Gessem, o Arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos. E disseram: que é isso que fazes? Queres rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Então aqui esse versículo 20, ele se refere-se às vozes contrárias. O que Neemias já estava enfrentando, ainda não tinha nem chegado lá em Jerusalém. Mas os seus opositores já estavam ali preparando-se. Depois que Neemias recebeu permissão do rei Artaxerxes para ir a Jerusalém, ele enfrentou o desafio de lidar com a realidade da cidade e de seus moradores no pós-guerra. Foi preciso unir e animar o povo, além de enfrentar as vozes contrárias à reconstrução da cidade então destruída. Neemias identificou a oposição local. Enquanto Neemias e sua comitiva seguiam viagem para Jerusalém, antes mesmo de se iniciar a reconstrução da cidade, os opositores já haviam se levantado. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobia, o servo Anomita, lhe desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Esses aqui, eles não queriam os bens dos filhos de Israel. Quanto Tobias nós temos, quanto Sambalate nós temos, muitos que estão aí querendo, se opondo à voz, à palavra do Senhor. Muitos são os que continuam, muitos são os opositores que estão contrários, que é contra a semeadura do Evangelho. Os opositores eram homens de grande influência naquela região. Olha só, eles usavam dessa influência que eles tinham. É diferente do que vemos hoje no século XXI? Não é. Muitos são os que se apoderam, porque têm poder, que estão no topo da pirâmide para calar os que estão mais embaixo, para pisar, para machucar. Mas aqueles que confiam no Senhor seguirão firme até o dia glorioso da vinda de Cristo. Os inimigos da obra de Deus, eles são unidos. Olha só. Na história de Neemias, 3 pessoas relevantes se uniram contra a obra de restauração de Jerusalém. Também em outras passagens vemos opositores se unirem contra o que estavam fazendo. A vontade de Deus, ou para pecar, como Datã, Coré, Abirão, Agabe e Jezabel, Ananias e Zafira, entre outros. Certa ocasião também eles acusaram até Jesus de expulsar demônio por Baal-Zebu. Então veja só como são os opositores. Eles estão sempre querendo calar a voz daqueles que levam a semente de salvação. Os opositores se levantam diante da obediência. Não, os opositores se revelam diante da obediência, eles se revelam. A maneira como algumas pessoas reagem ao ver o sucesso alheio revela o caráter dela.
Porque você tem que se alegrar quando alguém se dá bem, quando alguém faz sucesso, mas tem muitos que não. Eles têm inveja, eles não se esforçam, mas ele tem inveja de quem está se dando bem. Aí você conhece o caráter dessa pessoa. Quando Maria, irmã de Lázaro, derramou um vaso de bálsamo de nardo puro e de grande valor nos pés de Jesus, Judas Iscariote se indignou com aquele ato de adoração e honra. O motivo dessa reação é revelado no próprio texto. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali lhe lançava. Às vezes a gente fica perguntando, mas por que Deus deu um cargo, Jesus deu um cargo para Judas? Porque ele deu uma oportunidade para que ele pudesse mudar. Deu um cargo de confiança para ele mudar, mas infelizmente ele não mudou. Ele andava ali com Jesus, ouvia, mas ouvia e saía por o outro. Quantos temos que não mudam? Que estamos dentro das igrejas, mas continuam como que estivesse lá no mundo. É muito triste isso. Eis a lição que todos devemos aprender. Sermos prudentes, vigilantes e atentos aos sinais à nossa volta, agindo com sabedoria diante dos opositores que surgem quando fazemos a vontade de Deus. Isso aqui é muito importante, essa parte aqui. Nós temos que ser prudentes e vigilantes. Ficarmos atentos ao nosso redor. Porque muitos são os opositores, muitos são. Neemias buscou conhecimento e agiu com prudência. Vocês já imaginaram se Neemias não tivesse agido com prudência? Neemias sabia da oposição que o esperava em Jerusalém. Sendo assim, agiu com prudência e sabedoria para vencer os inimigos e cumprir a obra para a qual tinha sido chamado. Neemias guardou tudo em segredo. Eis aí uma peça importante. Guardarmos o segredo dos nossos sonhos. Colocarmos só na mão do Senhor. Porque mesmo antes de só em pensarmos, Ele já sabe. A Bíblia nos ensina que há tempo de calar e tempo de falar. E nós não devemos abrir o nosso coração para pessoas que não conhecem, que não conhecemos, ou que não sabem ser de caráter duvidoso. Ou que sabemos ser de caráter duvidoso. Tão importante quanto a habilidade de falar é saber o momento de guardar segredo. O silêncio pode ser mais do que a ausência de palavra e ser decisivo na comunicação eficaz e estratégica. Neemias soube utilizá-lo. Falou na hora certa e com as pessoas certas. Quando que possamos assimilar essa lição e colocá-la em prática sempre que é necessário. Olha aí a importância de sabermos ouvir. De aprendermos o pouco falar. A própria palavra, o próprio Senhor diz que nós temos que o pouco falar e o muito ouvir. É estratégia, é sabedoria, porque os inimigos da palavra do Senhor estão aí, ó. Neemias buscou conhecimento. Neemias reconheceu a oposição em Jerusalém e com prudência manteve seus planos em sigilo crítico. Ele ficou ali em sigilo, ele não abriu a boca como muitas vezes fazemos. Neemias dependia exclusivamente de Deus. Ele tinha recursos financeiros e conhecimento necessário para ele explicar seu projeto, mas decidiu depender de Deus. Nós temos que depender de Deus, porque Ele é que está no controle de tudo. Muitos cristãos se perderam ao longo do caminho, da caminhada, por se julgarem autossuficientes, pois somente os que confiam no Senhor permanecem para sempre. Salmo 125, 1. Então temos que ser sábio, ter sabedoria, ser prudente. Que você venha meditar nessa palavra. Prudência, sabedoria, perseverança. É isso que temos que ter. Porque Cristo, Ele nos deu a ferramenta. Nós é que temos que buscar sempre na palavra. A resposta está na palavra do Senhor. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação.